Pessoal, são 6 horas, né? E como de praxe, a gente inicia a nossa reunião sempre no horário. A reunião do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. Hoje é terça, 16 de agosto de 2022. E a gente escolheu um tema que muitas vezes, né, a gente tem problema, né? São pacientes que tiveram pancreatite aguda, né? E qual que é o papel da ecoendoscopia na detecção de câncer desses pacientes? Todos nós, com certeza, que estamos habituados a, a ver, né? Ou a estudar o pâncreas, né? A gente já pegou pacientes dessa forma, né? Não são frequentes, mas a gente encontra. E eles fizeram aqui uma revisão retrospectiva, uma revisão retrospectiva, né, de uma série de casos, e eu acho que vale muito a pena a gente ver o que é que eles encontraram. Então, Jennifer, fica bem à vontade, pode apresentar. Bom dia a todos. Eu achei esse trabalho muito interessante, o Dr. Sócio encaminhou para apresentar. Ele vai tratar exatamente da avaliação no paciente com a pancreatite crônica e aguda sem causa conhecida, né, e a dificuldade no diagnóstico e como o ultrassom pode ajudar a gente aqui nessa investigação. O câncer pancreático, então, ele é a quarta causa de morte relacionada ao câncer nos Estados Unidos e, tem uma taxa de sobrevivência em 5 anos aproximada de 8%, né, são dados muito ruins, e geralmente isso tem relação com a identificação do tumor. Primeiro pelo prognóstico mesmo da doença, que é muito ruim, e segundo pela a hora da detecção da doença, que geralmente são estágios mais avançados já. O Lawrence, em seu estudo, foi o primeiro a descrever uma relação entre a pancreatite crônica e o aumento no risco de câncer pancreático. Ele encontrou uma taxa de 16 vezes mais chances de você ter o câncer pancreático nesse grupo de doentes. O Carlson et al., ele replicou esse estudo com uma amostra maior e incluiu pacientes com pancreatite crônica e aguda e idiopática, sem causa definida. E ele encontrou um aumento de 7 vezes em até 4 anos nesse grupo de risco. Opa, deixa eu passar aqui. Eh, como foi falado, né, a taxa de mortalidade do câncer pancreático, além do próprio, eh, da própria inerência ao tumor, que já é um tumor mais, eh como é que fala? Agressivo. Agressivo, obrigada, doutor. Ele também geralmente é feito, o diagnóstico mais tardiamente. E isso mostra que tem alguns estudos que mostram melhores taxas de sobrevivência quando você tem uma ressecção curativa bem-sucedida, então em estágios mais iniciais, né. E, infelizmente, esses tumores pequenos, eles podem não aparecer nos estudos de imagem de tomografia, ou ressonância, e são observadas imagens sugestivas da neoplasia, indiretas, como a dilatação, a irregularidade ou um stop abrupto do ducto pancreático principal. Porém, nos pacientes que têm pancreatite crônica ou a mesma aguda idiopática, esses achados, eles podem ser utilizados para sugerir a própria pancreatite, né. Eh O ultrassom, ele tem uma imagem de alta resolução e ele possibilita a aquisição tecidual. E ele consegue encontrar, em alguns casos, as imagens que a gente não consegue ver na tomografia, a gente só vê os sinais indiretos. Então a gente, conseguiria um diagnóstico mais acurado, tendo uma maior sensibilidade nas lesões menores que 3 centímetros, comparadas à da tomografia. E é isso que esse estudo quer avaliar, né, o campo do diagnóstico ecoendoscópico no câncer pancreático nesses pacientes com pancreatite aguda idiopática ou crônica, quando nenhuma lesão pancreática foi observada em outros exames de imagens transeccionais, a ressonância ou a tomografia.
Esse estudo foi um estudo retrospectivo, de um centro só, da Universidade de Rochester, em Nova York, entre agosto de 2005 e setembro de 2018. Foi analisado o banco de dados e revisão de prontuário, e foram incluídos todos os pacientes diagnosticados com pancreatite aguda idiopática ou pancreatite crônica submetidos à ecoendoscopia. Destes foram excluídos pacientes com diagnóstico prévio de massa pancreática, que foram já referenciados também para screening devido ao alto risco de câncer pancreático, ou com lesões discretas já diagnosticadas em outros exames de imagem. Quando foi visto só a dilatação do ducto pancreático principal, esses pacientes foram considerados incluídos, porque é um dado inespecífico que pode ser encontrado também na pancreatite crônica. O número de pacientes foi 565, que apresentaram a pancreatite idiopática aguda ou crônica, e sem massa, né, ou sintoma sugestivo de neoplasia, submetidos à ecoendoscopia. 30 desses apresentaram um diagnóstico de câncer pancreático nas amostras avaliadas pela patologia, realizada por biópsias por agulha fina. E então a taxa de evento positivo diagnóstico de câncer pancreático nessa população foi de 5,3%. Aqui os dados da amostra, né? Pacientes com câncer pancreático, eles apresentaram maior dilatação ductal, né? Foi significativo, porém o tamanho em si não teve significância estatística na diferenciação com a pancreatite crônica. E dos pacientes com o câncer pancreático, 73,3% não apresentaram essa dilatação ductal concomitante. 50% do grupo apresentou pancreatite crônica e 50% a aguda idiopática. E o tamanho médio das lesões foi de 2,7 milímetros, ou centímetros. Os exames realizados, né, a tomografia foi a mais frequente, sendo 73% nos pacientes com câncer e 65,2% no sem identificação pela ecoendoscopia, seguido pela ressonância, né, 24,3% no grupo onde não foi encontrado o câncer pancreático e 26,7% no grupo onde a ecoendoscopia conseguiu avaliar alguma lesão. Então, desses 30 pacientes diagnosticados, 25 mantiveram acompanhamento no centro. Destes, foi feito o estadiamento, né, e foi encontrado estágio 1 em 8%, 2 em 44%, 3 em 20% e o estágio 4 em 28% dos casos. A cirurgia foi realizada em 52% dos pacientes e 80% deles foram submetidos à quimioterapia, sendo 9 pacientes à quimioterapia definitiva, 10 pacientes adjuvante e 1 paciente neoadjuvante. Da amostra dos 500 e poucos pacientes, 4 apresentaram uma ecoendoscopia inicial negativa, mas foram diagnosticados em exames subsequentes com o câncer pancreático. 2 deles foram estádio 3, 1 deles estádio 2 e 1 deles estádio 4. E a média entre esses exames foi de aproximadamente 1 ano, 342 dias. Então, da discussão, né, esses dados, eles levam a mostrar um potencial da ecoendoscopia para fazer parte da rotina na avaliação dessa população, da pancreatite crônica e a aguda idiopática, sem causa definida. 5,3% dos pacientes desse grupo, eles podem não ter seu diagnóstico visto na tomografia e na ressonância, mesmo em centros de referência, mostrando, né, o local da ecoendoscopia. E na corte estudada, a maioria dos tumores, 52%, foi diagnosticada nos estádios 1 e 2, sendo maior do que na população em geral. Aí aqui até mostra um exemplo, por exemplo, de um caso desse estudo, né,
em que foi feita a tomografia de um paciente do grupo com pancreatite, e aqui mostrando a dificuldade para definição, para avaliação mesmo do parênquima, né, como ele fica todo alterado no quadro da pancreatite, que dificulta realmente a identificação de massas nesse grupo de paciente. E aqui é uma ecoendoscopia realizada uma semana após essa tomografia, que não identificou lesão, e na tomografia foi visto, né, na ecoendoscopia foi visto uma semana depois uma massa de 3 centímetros hipecoica na cabeça pancreática. Aqui eles sugerem um algoritmo para o diagnóstico nesse grupo de pacientes, né? Então, os pacientes com sintomas e sinais de pancreatite aguda e não sem causa aparente e pancreatite crônica, tirar a história, avaliar, fazer exames de imagem e laboratoriais para avaliar a etiologia. Não sendo identificada a etiologia, tratar as causas e acompanhar até a melhora do quadro. Sem causa diagnosticada da pancreatite, indicaria-se então a tomografia ou a ressonância magnética com contraste, encontrando a massa, a realização da ecoendoscopia com punção para a definição de tratamento. E caso fosse negativa a identificação de massas e sem ainda a etiologia da pancreatite, depois de fazer os exames de imagem transeccionais, também fazer a ecoendoscopia. E aí avaliar, caso tenha alguma massa, também tratar, e se negativo, continuar acompanhando, repetindo ressonância e ecoendoscopia com punção se encontrar alguma lesão, porque esse é um grupo de risco para o câncer pancreático. Das limitações dos estudos. Achei os dados, para mim, que estou ainda em treinamento, né, um pouco superficiais a respeito das imagens ecoendoscópicas encontradas. Então, quando eles consideraram, né, o que eles encontraram, o único dado a respeito foi o tamanho das lesões encontradas, que foi uma média de 2,7 centímetros. Foi um estudo retrospectivo, né, então pode ter um possível viés na indicação da ecoendoscopia, pacientes que já tinham alguma suspeita de lesão, apesar de não ser o grupo de alto risco, ou, ter encontrado alguma imagem sugestiva de massa na tomografia. E a amostra é um pouco pequena, mas já é um estudo muito interessante, com muito potencial nesse sentido para linhas de pesquisa, para a gente identificar melhor esse grupo de risco e avaliar realmente se a gente, talvez alguns outros estudos sejam feitos para a gente avaliar realmente essa porcentagem, né, de câncer diagnosticados pela ecoendoscopia que não seriam diagnosticados por outros métodos. Então é isso. Perfeito. Muito obrigado, Jennifer, pela apresentação. Esse trabalho é um trabalho que mostra, né, pacientes com pancreatite aguda idiopática ou na presença de pancreatite crônica, como é que a gente pode fazer o diagnóstico de neoplasias ou identificar neoplasias nessa situação. Eu me lembro até que há bem pouco tempo, né, o Rodrigo está aí, nós tivemos uma paciente que teve um quadro de dor abdominal, não se sabe muito bem, ela tinha não sabe muito bem se tinha uma amilase ou lipase, porque ela chegou no hospital depois desse quadro, e a gente tinha também uma dilatação do ducto pancreático principal, que é um dos fatores citados, né, nesse trabalho. E a gente, a priori, não encontrou um nódulo totalmente típico, né? De qualquer forma, a gente fez a biópsia foi inconclusiva e a gente optou por fazer o controle, né, desse paciente. Até o Rodrigo deve estar acompanhando, ele pode dar melhores detalhes em relação a isso. Então, não é infrequente a gente que faz ecoendoscopia nós sermos inquiridos, né, para fazer esse tipo de procedimento ou durante a pancreatite aguda ou após o episódio de pancreatite aguda. Sempre lembrando que o melhor é fazer após o episódio de pancreatite aguda, né? Ou seja, quando o paciente já não tem mais esse tipo
de processo inflamatório, já diminuiu bastante, para que você consiga identificar a presença de nódulo. Diferentemente da pancreatite crônica, né? A pancreatite crônica você realmente vai identificar um efeito de massa ou na porção da cefálica, ou no corpo, ou até mesmo na cauda do pâncreas. E aí você vai biopsiar e você vai poder ter a oportunidade de fazer esse tipo de diagnóstico. Então, eu queria abrir a discussão aqui para o pessoal, para saber o que é que vocês pensam, qual a experiência de vocês em relação a esse tipo de problema, né, que é um problema que realmente nos aflige, ou seja, você deixar passar o diagnóstico de um câncer, né, no caso de pancreatite aguda ou de pancreatite crônica, é uma situação tanto quanto delicada. Então, por favor, fiquem bem à vontade para fazer o comentário. Raquel, Marcos, Humberto. Humberto está quietinho, acho que deve estar tomando café. Então, oi, Ou Celso. Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Eu acho que no dia a dia, esses casos de pancreatite aguda ou pancreatite crônica, talvez sejam os nossos casos mais desafiadores, né? Acho que quanto mais a gente acompanha esses pacientes, a gente aprende que mais cuidado a gente tem que ter com eles. Então, assim, eu me lembro de alguns casos que a gente seguiu e que a gente segue de pacientes com episódios de pancreatite aguda que você realmente não é difícil de identificar uma causa. Alguns casos realmente, apesar de investigar todo tipo de patologia que você possa imaginar, alguns pacientes fazem episódios repetidos de pancreatite aguda. Estou seguindo um médico agora que também tem história de uso de Ozempic, mas parou de usar poucos meses antes de apresentar alguns quadros repetidos de pancreatite aguda, que a gente está com bastante dificuldade de entender por que ele está tendo esses casos. Mas dentro disso, acho que essa mensagem é reforçada por esse artigo, é assim, tem que investigar, e tem que investigar com calma e tem que investigar com muito cuidado. Esse colega, inclusive, faz parte da gestão de um hospital aí razoavelmente grande, e ele veio para a gente já no 4º episódio de pancreatite aguda, e a gente foi ver o que foi investigado antes, não tinham feito praticamente nada, né? Lembra de uma outra paciente, Dr. Celso, que era mãe de uma colega também, que fez uns 2 episódios de pancreatite aguda leve na cauda, e depois a gente achou um nódulozinho ali na cauda, que acabou, na hora a gente falou, pô, isso daqui vai ser um adenocarcinoma, vai ser um neuroendócrino, alguma coisa, um nódulo pequeno, que acabamos fazendo eco e biopsiando, e realmente pode ter sido só um pseudotumor pancreático, na cauda bem pequeno. Sim, eu lembro. E a gente está fazendo segmento, a gente já fez 2 ecos nessa paciente, e assim, em breve eu vou pedir para você fazer de novo. Você fala, putz, mas será que não existe um certo exagero nisso? Esse artigo é um que já mostra um pouco para a gente que talvez não. Quer dizer, se você, em algumas situações, realmente quiser um diagnóstico precoce de câncer, a melhor ferramenta vai ser a eco. Eu não sei, tipo, eu peço bastante eco, eu gosto muito do exame. Eu já vi muitos casos que foi o exame decisivo para a tomada de conduta, para o diagnóstico. A amostragem tecidual na ecoendoscopia, eu acho que cada vez mais ela vai aumentar. Eu acho que no futuro a gente vai descobrir algumas outras coisas, da mesma forma que aconteceu com o fígado, que através de biópsia a gente vai conseguir identificar melhor. E eu acho que as 2 mensagens são essas. O eco tem um papel importante no diagnóstico, no estadiamento dos pacientes com neoplasia de pâncreas. Às vezes esse diagnóstico não é tão simples quanto pode parecer. Eu gosto muito mais de trabalhar com ressonância do que pâncreas, quando se fala de adenocarcinoma de pâncreas. Isso talvez seja uma opinião pessoal minha, mas eu prefiro
eu vejo melhor, eu acho que é um pouco mais fácil de identificar lesões no parênquima através da ressonância, mas sem dúvida, a maior parte desses pacientes, eu acho que sem dúvida a ecoendoscopia tem um papel fundamental nos pacientes com pancreatite aguda e pancreatite crônica para a busca de etiologia, para tentar achar a etiologia do que está motivando esses quadros e para diagnóstico de câncer precoce. Obrigado, Rodrigo, por seus comentários. Eu queria saber se alguém tem mais algum Alô, comentário. Celso, bom dia. Marcos Clarence. Ô, Marcos, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Pâncreas é um órgão assim difícil, né? E alguns falam em algumas regiões do trato digestivo, ficar atento a sinais de alarme, né? Felizmente, quando o pâncreas dá o alarme, certamente a coisa já está avançada, né? Quando dá alarme com a colestase, com uma dor, com radiação para dor, certamente a coisa já está avançada. Então, o que eu vou falar aqui não vai transpor para toda a população, né? Porque às vezes é difícil fazer isso, fazer um rastreamento, né? E a literatura não está muito bem definida, um rastreamento para câncer de pâncreas como cólon, né? Como estômago, não está bem definida. Mas é bom sempre lembrar, assim, ficar atento à história familiar, um diabetes que aparece sem razão nenhuma, né? E uma dor que parece uma dor não significativa, lembrar e investigar o pâncreas, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente já comentou aqui, se tiver de escolher um método de imagem antes da ecoendoscopia, a ressonância é esse método que a gente deve escolher, né? E aquele conceito de pancreatite de etiologia não definida, né? Ela precisa ser revisto o conceito, porque a gente tem que inserir aí antes da ecoendoscopia, né? Então, depois da ecoendoscopia, a gente pode dizer que não está definida a etiologia da pancreatite, né? Então, eu que tenho, sei lá, uns 8, 10 anos de ecoendoscopia, um pouquinho diferente de Celso, é que Celso é um pouquinho mais maduro do que eu, então a minha experiência não é igual à de Celso. Então, eu gosto muito de ter um exame, e esse exame é a ressonância, que nos dá uma ideia panorâmica do pâncreas, né, e ao redor dele, né, porque certamente vai ser muito similar, na maioria das vezes, com o que a gente encontra na ecodoscopia. Então, esse artigo vem novamente lembrar de que, quando se fala em pâncreas, tem que pensar em ecoendoscopia, mesmo que seja o último exame antes de uma cirurgia, né? Então, e nós vamos utilizar um ponto assim que eu acho relevante na ecoendoscopia, a possibilidade de tirar tecido, né? Então, principalmente para o jovem, quando tiver uma pancreatite, vá a fundo, procure saber a etiologia, mesmo que essa pancreatite, na maioria das vezes, vai ser leve e vai passar, mas vai a fundo para saber qual é a causa, porque às vezes pode ser um nódulo dando uma pancreatite, e esse nódulo pode ser câncer. Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Queria saber se alguém tem mais algum comentário. Raquel. Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia. O Humberto também. Vamos lá, bom dia, Raquel. Então, como a gente sempre tem falado, e os colegas já falaram, a definição de pancreatite aguda ou crônica de etiologia não definida, ela realmente requer uma investigação ampla. Então, não basta somente a ecografia, que afastou a presença de um cálculo biliar, ou a ausência de história de medicação, ausência de uso de consumo de álcool, tabagismo, para você dizer que é idiopática. Então, é muito importante esse conceito que todos falaram, que para você definir como de etiologia não identificada, nós temos que fazer estudo de imagem com colangiorressonância, que é o que eu costumo fazer, e não identificando pela colangiorressonância ou identificando o nódulo, eu sempre vou fazer uma ecoendoscopia. E é muito importante que isso não se demore muito. Em geral,
após o episódio da pancreatite aguda, eu faço essa investigação, se não foi definida durante a manifestação da pancreatite, nos primeiros 30 dias após a resolução, eu repito essa investigação, porque muitas vezes a gente não identifica durante o processo inflamatório. Então, isso está bem definido. Apesar de vários trabalhos não colocarem a ecoendo e a ressonância como parte, só colocarem eles depois, quando você já definiu, não tem como você definir se não fizer esses 2 exames. Então, isso é rotina. Principalmente em pacientes com mais de 60 anos, você tem que fazer estudos de imagem e sempre identificar o fator ou ao menos investigar. Se não for nos 30 dias, repete em 6 meses e depois em 1 ano, porque pode estar alguma coisa acontecendo que mais tarde aparece num estudo de imagem. Acho que é isso aí, Celso. Perfeito, Raquel. Acho que esse seu comentário é muito importante mesmo, né? Quando a gente olha os algoritmos das pancreatites agudas, né, na pesquisa das pancreatites agudas sem causa aparente, a gente vê exatamente esse tipo de avaliação, né? Ou seja, ainda nem a ressonância e nem a ecoendoscopia fazem parte do algoritmo sólido, né? Para a pesquisa dessas lesões. Eu acho que isso aí que você falou é uma coisa importante. E cada vez mais a gente está usando esse exame para rotina, né? Isso é realmente muito importante. Eu estou vendo que o Humberto está aí com a câmera ligada, pode falar, e depois eu quero falar, eu quero fazer uma pergunta também para o Marcos Vinícius, né? Porque o Marcos Vinícius tem uma experiência muito grande já com pancreatite aguda idiopática, e depois eu quero fazer uma pergunta para ele. Vamos lá, Humberto, por favor. Bom dia. Bom dia Bom a dia. todos. Só esse artigo me trouxe algumas grandes dúvidas, tá? Na própria realização dele. Sim, todo mundo já comentou, e embora eu não seja tão maduro quanto ao Celso e quanto ao Marcos, mas a gente lembra que 25% das pancreatites a gente dava como idiopático, de causa desconhecida, até que veio o boom da ecoendoscopia e a microlitíase entrou como o grande diagnóstico. Então, se reduziu para praticamente 5% os casos de não identificável. Então, a gente sempre vai, vamos dizer assim, com sede ao pote para diagnosticar uma microlitíase, que também não descarta a possibilidade de uma lesão nodular. Assim, a Raquel tocou no ponto importante, que é esse tempo de realização após a pancreatite. E o trabalho fala 1 ano, se eu não me engano, se a Jennifer me corrigir. 1 ano acho que é muito tempo. Então, acho que a partir de 30, 60 dias seria o ideal. Outra coisa, o que eles classificaram como recorrente, o que trouxe, embora tenha sido retrospectivo, eles colocaram como recorrente, mas quantos episódios de pancreatite aguda os pacientes tiveram para eles se motivarem a fazer uma ecoendoscopia? Isso está pouco definido no trabalho. E daí me trouxe outro questionamento, que a maioria das lesões foram lesões relativamente grandes, de 2,7 centímetros na média. Então, assim, para mim, não foi um diagnóstico precoce ou um diagnóstico de tumor inicial, né? E que a gente vai ver que só 13 pacientes do número selecionado, 13 pacientes que foram para a cirurgia, mas o trabalho também não fala de qual era o estagiamento desses tumores operados e qual foi o follow-up, quer dizer, em que estágio que estava, quer dizer, estágio 2, que aí fala que foi um percentual 1 e 2, né, 50% dos casos. Então, assim, 48% dos casos era estágio avançado, né, não cirúrgico, Então, assim, de novo, o trabalho é importante, que chama atenção, mas o resultado, para mim, não é bom. Quer dizer, 50% dos pacientes com uma lesão com tumor de tamanho médio de 2,7, para mim é tumor grande, não é tumor inicial, né? Então, assim, os meus questionamentos é o tempo de realização
da ultrassonografia, o que eles classificaram como pancreatite recorrente, né? E outra coisa, quer dizer, o tempo de segmento. O próprio trabalho fala que depois de um ano, baseado em estudos anteriores, a tendência de você diagnosticar tumor pancreático vai diminuindo, né? Então, eu não tenho a mínima experiência para dizer que depois de um ano, 2 anos, a tendência do paciente que teve pancreatite idiopática, diagnóstica idiopática, o percentual de achado de tumor vai diminuir. Então, assim, o trabalho é importante, chama atenção, né? E, como a Raquel falou, acho que tem que ser mais precoce, não com 30 dias, acredito com um pouco mais de tempo para tanto na pancreatite crônica como na aguda recorrente. Agora, tem muita. Eu coloquei as minhas dúvidas em relação a esses resultados aí. Oi, doutor Humberto, tudo bem? Opa, tudo bom. So- Sobre o tempo da apresentação, eu não cheguei a focar muito nisso, mas estava aqui, acho que, desculpa, por isso foi aqui, ó, quando teve a ecoendoscopia negativa para a identificação do câncer pancreático, o exame foi feito numa média de 817 dias. E nos casos em que foi diagnosticado o câncer pancreático, o exame tendeu a ser mais precoce, foi até significativo, foi 104 dias. Então, aqui talvez apresente um viés também da seleção para a ecoendoscopia, né? Pacientes que já tinham um certo grau de suspeição para a identificação dessas lesões, porque o tempo foi bem mais curto nesse grupo. Perfeito. 3 meses em média, né? 3 meses, né? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, né? O Marcos Vinícius, né? Ele é professor lá da Universidade de Goiânia, né? De Goiás, e eu sei que o Marcos tem uma experiência muito grande em ecoendoscopia na pancreatite aguda sem causa aparente, né? Ou seja, na pancreatite aguda que você não consegue firmar um diagnóstico com os exames de imagem característicos, como tomografia, ultrassom e até mesmo ressonância magnética, da presença de cálculos, quer seja no colédoco, ou quando os pacientes têm uma história de etilismo social leve, e eles apresentam episódios de pancreatite de repetição. Então, eu queria perguntar para o Marcos o seguinte: talvez você até nem tenha esses dados, mas você tem um feeling, né, disso. Quantos casos, Marcos? Qual que é a porcentagem de câncer que você encontrou nesses pacientes? Se essa experiência que você viu nesse trabalho é a mesma que a sua ou diferente dela? E qual foi a porcentagem de pacientes com pancreatite crônica que você identificou? Bom dia, Celso. Bom dia. Parabéns pelo curso, pelas aulas, muito boa. Toda terça-feira já é minha rotina. Celso, eu me lembro, você participou disso, pois você quase foi meu orientador. Em 2007, quando fez 10 anos que eu fazia ecoendoscopia, eu preparei um trabalho para fazer um mestrado, um doutorado. E era pancreatite aguda sem causa aparente. Eu tinha 348 casos. Eu estava apresentando esse trabalho em um SBAD, você fazia parte da mesa e tinha um outro orientador, e tinha 7 casos em que eram tumores de pâncreas. Eu me lembro que o presidente da mesa falou com um tom irônico: você não está vendo tumor demais em paciente com pancreatite aguda, não? Olha só como é que são as coisas, né? Não fui E eu dá que mais ou falei menos isso. isso. Como é que é? Você lembra disso? Não fui eu que falei isso. Eu me lembro. Não, não foi não. Não foi você que falou, não. Não foi não. Não foi você que falou, não, mas você estava na mesa. Você lembra disso? Claro que eu lembro, eu lembro. Olha só, memória boa, Por tantos isso, anos. por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Aí, quer dizer, ver como é que são as coisas, né? Isso em 2007. Eu já tinha descoberto, esses 7 casos foram operados, eram tumores pequenos, e como o Humberto disse, eu acho 2,7 muito grande, certo? No meu trabalho era bem menos do que isso, os tumores eram menores, e você vê como é que é. Há tantos anos atrás, eu já tinha falado isso, que a pancreatite aguda e a pancreatite crônica poderia ser causada pelo tumor, a pancreatite aguda, sem causa aparente, causada por tumor de pâncreas.
Perfeito. E, Marcos, mais uma coisa, quantos casos dessa sua coorte aí, né, que eu me Eu lembro não muito lembro. bem que não Era era pancreatite pequeno. crônica, né? Exato, Eu exato, não exato. lembro o número, não lembro o número exato. Eu teria que ver isso. Eu tenho esse trabalho muito. Eu não fiz o doutorado, mais porque eu estava trabalhando demais e não estava tendo tempo. Mas eu tenho esse trabalho prontinho, arrumadinho. É em torno de 15%, Celso. Eu assim, a grosso modo, eu não tenho certeza, eu teria que ver. Perfeito. Não, eu fiz essa pergunta porque realmente, assim, uma das coisas que mais me moveu na ecoendoscopia, e todos vocês sabem, foi o diagnóstico da microlitíase, né? E a gente pegou pacientes com dor abdominal em hipocôndrio direito e também pacientes com pancreatite aguda. Inclusive, esse foi o objeto da minha tese de mestrado, né? E a gente identifica mesmo, nos pacientes com pancreatite aguda sem causa aparente, uma porcentagem assim, na minha casuística, em torno de 2,3%, né, de câncer, que a gente não diagnostica. E isso é um número muito alto, né? Ou seja, não é um número pequeno, porque a gente vê um número relativamente alto de pacientes com pancreatite aguda. E, além de tudo, a gente já encontra em torno um pouco mais, né? O Marcos me fala se eu estou errado ou não, mas um pouco mais de pacientes, cerca de 10 a 12% de pacientes com pancreatite crônica. Isso chama bastante atenção, ou seja, são pacientes que têm pancreatite crônica. E, além disso, nós temos as lesões císticas pancreáticas, né? As neoplasias pancreáticas, como, por exemplo, o IPMN, que naquela ocasião a gente nem tinha um conhecimento tão aprofundado em relação a essa doença como a gente tem hoje. Mostrando que realmente a ecoendoscopia e, como a Raquel falou, a colangiorressonância é fundamental para o algoritmo diagnóstico dessas lesões. Eu acho que isso aí é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, né? Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário, por favor, fique à vontade. Celso, Opa, Humberto, Celso, fala aí. aí você comentou agora um outro ponto interessante, né? É que os cistos, né, são muito mais frequentes e não, a gente fica tendencioso a achar que um paciente com pancreatite aguda, por exemplo, se você descarta a microlitíase e você vê alguns cistos, a gente tem uma certa tendência, entre aspas, a achar que esses cistos pequenos foram a causa da pancreatite. Não estou falando de PMN de ducto principal, com ducto dilatado, não. Estou dizendo de pequenos cistos. A gente tem a tendência, ou a gente é induzido, às vezes, eu já recebi paciente, embora a minha experiência seja pequena, não é igual a sua, do Marco, do Vinícius, colega colocando pancreatite aguda como causa os cistos de pâncreas. E a gente sabe que esses pâncreas com cistos têm uma maior incidência de lesões nodulares, daí que sempre a gente sempre falou aqui, né? O grupo sempre falou, olhe bem todo o pâncreas, não fique só naquele cisto e vou funcionar, não vou funcionar, e realmente escanear. Acho que o A Humberto internet caiu. caiu, né? Ah, pronto. Caiu sua internet, Humberto. Não, não. Ou será que foi a minha? Pode Foi ser. essa. Mas eu já estou te escutando. Perfeito. Vamos lá. Está escutando? Estamos escutando. Então, assim, até que ponto a gente pode colocar como esses cistos como causa desses pequenos cistos? Repito, não é o IPMN de ducto principal com dilatação do ducto, a gente pode colocar como causa de uma pancreatite aguda, né? E parar a investigação quando a gente sabe que esses cistos pequenos não vão evoluir para câncer logo, vai demorar e a gente acaba dando um laudo e liberando, né? Vamos dizer assim, liberando o paciente de mais investigação, né? Eu não sei qual a experiência de vocês de receberem esses pacientes, pancreatite aguda, ressonância com cisto. Aí você vai lá ver pequenos cistos.
E aí você não vê lesão nodular, você libera o paciente, ó, foi um pequeno cisto, um IPMN de ducto secundário, menor do que 2 centímetros, pequenininho lá, que você decide nem funcionar pela localização na cabeça, enfim. Eu queria saber a experiência de vocês. Se a gente não está sendo um pouco negligente, entre aspas, né? Se é uma negligência, entre aspas, de liberar esses pacientes como, ó, é cisto pequeno, IPMN de ducto secundário, ó, e a pancreatite aguda, foi isso? Não. Eu acho que essa sua pergunta é muito, muito boa. Eu, por exemplo, na minha cabeça, eu tenho um algoritmo que não é descrito, por exemplo, em nenhum trabalho científico. Então, por exemplo, eu recebo uma paciente com pancreatite aguda sem causa aparente que conta pela ressonância que tem pequenos cistos dispersos pela glândula pancreática. O que eu tenho que fazer nessa paciente? Primeiro, essa paciente tem algum exame anterior, antes da pancreatite aguda, que mostrava áreas císticas pancreáticas? Se ela tiver, tá? Se ela tiver, a maior chance é ser um IPMN. Ou seja, tem um IPMN que esse IPMN pode ser, não tem certeza de que pode causar, ou seja, é um fator de suspeição. Outra coisa que eu tenho que descartar numa paciente como essa é se essa paciente tem pancreatite crônica ou não. Porque se ela tiver pancreatite crônica e a ressonância magnética diz para mim que não tem comunicação com o ducto pancreático, esses cistos, muito provavelmente esses cistos podem ser cistos de retenção. Mas felizmente, esse caso que você está falando aí, são casos muito raros. A gente não vê isso, né, com tanta frequência. O que a gente vê mesmo são pacientes que têm pancreatite aguda e que, infelizmente, é exatamente o que mostra esse trabalho. Você não faz o diagnóstico nem da lesão cística, você não faz o diagnóstico nem da massa, ou seja, existe uma dificuldade para fazer esse tipo de diagnóstico. Por isso que na pancreatite aguda idiopática, eu tenho, para mim, uma coisa importante. Eu tento falar com o paciente para saber se ele tem exames antes do episódio da pancreatite. Ou um ultrassom bem feito, ou uma tomografia bem feita, ou uma ressonância bem feita. Mas eu confesso para você que eu recebo vários pacientes com pancreatite, né? Esse é um movimento grande do meu consultório. Eu confesso para você que a maioria absoluta não tem. É a minoria dos pacientes que tem esse exame anterior. Mas quando tem, ajuda bastante no diagnóstico. Eu queria saber o que é que pensa nesse ponto a Raquel, que eu sei que a Raquel tem uma experiência grande também em consultório, né, com pacientes com pancreatite, né, Raquel? O que é que você acha? Como é que você se comporta frente a esses pacientes que chegam para você com pancreatite aguda idiopática e que, por exemplo, chega com uma ressonância com pequenas lesões císticas no pâncreas? Não sei se a Raquel está nos ouvindo. Ou qualquer um que queira falar, por favor, fique bem à vontade. Se alguém tiver essa experiência. Fala, Marcos. Raquel. Raquel pode falar. Entrou aí? Raquel entrou. Entrei, mas pode falar, pode falar. Pode falar, Marcos. Não, é rapidinho, assim, é dizer que também pode ser o contrário, né? A pancreatite dando esses quadros aí de pequeno cisto, um cisto único, pequeno, né? E que às vezes a gente acha que é IPMN e na verdade é processo inflamatório, é cisto de retenção. Nesses casos, quando existe uma dúvida, pensar até em fazer uma punção, se for possível, porque aí você vai afastar essa possibilidade, né? Pode ser o contrário também, pode ser uma consequência de uma pancreatite não muito intensa, não muito significativa, deve sempre lembrar disso também. Perfeito. Mas esse, Marcos, eu lembro para você que esse quadro que você mostrou, que você falou, é um quadro que ocorre com maior frequência, ou seja, o paciente chega lá, teve um episódio de pancreatite e quando ele chega com a ressonância para você, ele apresenta um cisto único, ou na cabeça, ou no corpo. Esse é o quadro, entre aspas, mais frequente, onde o raciocínio é mais simples. Isso, O que o Humberto perguntou é aquelas diminutas lesões, não uma, mas várias lesõezinhas císticas. Aí que é o grande problema, descartar se isso é um IPMN ou não, né? Celso,
Oi, fala, Raquel. Está ouvindo, né? Desculpe, aquela hora eu não estava conseguindo abrir o fone. Então, realmente, alguns pacientes que estão com diagnóstico de pancreatite aguda de etiologia obscura e às vezes com repetição, um diagnóstico que vai ocorrer em algum momento é uma pancreatite crônica incipiente inicial. E a ecoendo, às vezes, nos ajuda a mostrar alterações do parênquima bem precoce que outro método ainda não mostrou. Mas quando a gente tem esses múltiplos pequenos cistos, no meu entender, na pancreatite crônica, eu vou ter uma dilatação do ducto Pancreático junto, principal. exato, né? Que eu pensaria mais em pancreatite crônica, diferente de IPMN, de canal secundário, onde eu vou ter num foco só aqueles pequenos cistos. Isso, em geral, ajuda a diferenciar. Eu não tenho um cisto no ducto pancreático principal, eu tenho uma dilatação, às vezes com irregularidade, e os canais secundários, eles estão dilatados, formando esses cistos de derretenção, né? Claro que nem sempre é tão evidente, tão fácil como a gente está querendo falar agora, mas quando é difuso, eu penso muito mais em pancreatite crônica do que em IPMN. Perfeito. Perfeito, exatamente. Ô, Marcos. Fala, Humberto. Opa. Ô, Marcos, só para colocar meu pensamento nessa questão do paciente que veio com pancreatite e um exame de imagem mostrando um cisto único, eu normalmente não penso em fazer punção e, na maioria das vezes, nem penso em fazer eco. Eu peço para repetir uma ressonância um tempo depois, que isso vai ser absorvido na grande maioria dos casos, quando é um pseudocisto ou inflamatório. Agora, para botar mais lenha na fogueira aí da discussão, esses pacientes que vêm com aspecto de pâncreas, com esteatose pancreática, eu acho que aí a confusão é maior, mas a dificuldade é maior ainda, né? Porque você pode ter como causa aí uma dislipidemia, você pode ter como causa a pancreatite aguda, e em termos de avaliação do parênquima, contando que a esteatose pancreática está ligada à pancreatite crônica, como fator etiológico, né, de longa data, eu acho que assim fica muito confuso. Acho que a gente tem que seguir mais esses pacientes. Eu já vi muito paciente em que, até antes do advento da ecoendoscopia aqui na região, antes da gente fazer, muito paciente com 2, 3 episódios de pancreatite aguda, que era descartado litíase ou abuso de álcool, e esse paciente era liberado, né? Esse paciente, eu acho que isso que a gente não pode manter esse paciente dentro dos 25% da idiopática. Eu acho que ele tem que cair para baixo de 5%, né? Eu acho que a gente tem que persistir na avaliação periódica desses pacientes. Com qual tipo de exame, não sei, talvez com a eco mesmo. Talvez com 6, se você tem um paciente com pancreatite aguda que você fez com, vamos botar lá, 45, 60 dias e não deu microlitíase, você não acha nada, acho que esse paciente tem que voltar com 6 meses, é a minha impressão. Quer dizer, afastou. A idiopática, a gente está dizendo aí, não tem álcool, não tem litíase, né? Não tem dislipidemia, não tem uso de droga, de medicação, não tem tumor na primeira ecoendoscopia, acho que esse paciente tem que voltar. Eu acho que tem que voltar para a eco com 6 meses. Essa é a minha impressão, tá? Seria o que eu faria. Perfeito. É isso Roberto, mesmo. você me permite um comentário Claro. aqui rápido? Eu estou com um paciente agora que, assim, a gente realmente investigou tudo, ele não tem hipertrigliceridemia. Em mais um episódio de pancreatite aguda leve que ele teve, ele não foi dosado os triglicéridos, ele não tem. A gente fez uma super investigação nesse paciente e a única coisa que ele tem é uma esteatose pancreática. Eu vi uns 2 ou 3 pacientes já assim. Eu estava pensando demais nisso, né? Será que a gente ainda não descobriu alguma coisa
em relação ao verdadeiro potencial desse achado que é a esteatose pancreática. A gente estava falando de idiopática, né? No fígado a gente chama de criptogênico, né? Então, assim, o verdadeiro potencial da esteatose hepática foi descoberto, deve fazer uns 20 anos mais ou menos, não faz tanto tempo. Então, assim, antes era esteatose hepática, é só gordura no fígado, precisa emagrecer e tal. Até que no pós-operatório de cirurgias metabólicas, alguns pacientes evoluíram para hepatite fulminante. Daí, a partir de então, que se começou a compreender cada vez melhor o papel da gordura no fígado. E quando foi descrita a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, NASH na época, dos 20% dos pacientes que eram transplantados por cirrose criptogênica, esse índice imediatamente caiu para 12%. Quer dizer, uns 10% aí dos pacientes que são transplantados ou mais são por causa de cirrose relacionada à doença hepática gordurosa. É claro que o fígado, é sobre isso que eu estava pensando, né? Quer dizer, como que foi pós-hepatite fulminante pós-bariátrica? Porque o fígado faz um reservatório mesmo, né? E faz gliconeogênese. Então, o potencial de oxidação, provavelmente inflamação das células do fígado por metabolismo da gordura, em teoria, é maior do que no pâncreas. Mas, cara, eu mantenho, assim, a minha pulga atrás da orelha com essa tal da esteatose pancreática. Eu acho que a gente vai evoluir muito no conhecimento desse achado aí. E não sei se parte desses doentes que têm pancreatites, episódios repetitivos de pancreatite idiopática aguda, isso não possa ter alguma relação com essa esteatose pancreática, independente do nível sérico de triglicérides, entendeu? Perfeito, acho que esse é um comentário muito importante. A gente ainda não sabe mesmo. Eu acho que a gente nem, assim, esteatose pancreática ainda não se sabe absolutamente nada sobre isso, mas existem algumas evidências de que a esteatose pancreática possa estar relacionada com episódios de pancreatite aguda e até mesmo alterações pancreáticas importantes, né? Para onde elas derivam, para onde elas vão, a gente, se ela tem relação, por exemplo, com o câncer de pâncreas, a gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa, a comunidade científica ela está de olho nisso, ou seja, inúmeros são os centros, serviços que têm feito esse tipo de pesquisa, ou seja, pesquisa da esteatose. Eu acho que ainda no momento não vale a pena a gente entrar nessa discussão, mas é uma discussão importante e que a gente deve ficar realmente bem atento. Bom, eu queria agora passar para o caso clínico, né? Eu acho que o Fernando tem um caso para apresentar, inclusive, eu acho que o Filadélfio está aqui, não sei, mas acho que o Fila está aí para comentar, né? Fernando, pode passar, colocar a sua tela, por favor? Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar aqui o caso. Bom, só um minutinho. Certo. Bom, esse caso aqui, ó, é uma paciente que a gente viu no hospital, de sexo feminino, tá? 71 anos de idade, ela é totalmente assintomática, chegou pra gente. Ela, como antecedente, tem uma gastroplastia redutora, ela fez uma cirurgia bariátrica. E ela é esterectomizada há 15 anos por um espessamento endometrial, tá? Ela, nos exames de rotina, de check-up que ela fez, foi vista na tomografia de abdômen uma alteração da cauda pancreática, tá? Foi identificada como uma lesão neoplásica primária, tá? Posteriormente, a paciente continuou com a investigação daquela imagem, né, que foi vista na tomografia e ela fez uma ressonância, tá? Na ressonância, foi vista essa lesão aqui que vocês podem ver, tá? Que foi descrita no laudo, tá? Que foi na região do corpo do pâncreas, uma lesão que eles colocaram como medidas 4,2 por 3,8 centímetros, tá? E eles descreveram também que tinha um realce heterogêneo, suspeitando de necrose e liquefacção daquela lesão, daquela área, tá? E colocaram um relato parecido como da tomografia, que era suspeito para um processo neoplásico primário, tá? A paciente, logo após, ela fez, inclusive, até um PET scan, tá?
Continuando com a investigação, aqui estão as imagens da paciente à direita da tela. E aí no PET scan descreveu uma formação nodular, tá? Foi vista no corpo do pâncreas, tá? Medindo 3,7 por 3 centímetros, tá? E além de ver essa formação nodular, aquela lesão tinha uma densificação do tecido adiposo adjacente, tá? Perto da lesão. Aí, posteriormente, a paciente fez uma ecoendoscopia e foi vista a lesão aqui, como vocês podem ver, tá? Eu coloquei as medidas, 2,83 por 1,84, tá? Que estava no corpo e cauda, é uma lesão heterogênea, tá? E adjacente àquela lesão, tinha uma outra imagem ovalada, tá? Hipoecóica, medindo 1,23 por 0,61, tá? O ducto pancreático e sinal não foi visto, não foi reparado naquele corte da ecoendoscopia, e a gente aventou a hipótese diagnóstica de uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera do tipo 3, tá? Malignizado, tá? E aquela outra lesão foi descrita como um nódulo linfático, tá? E foi biopsiada, né? Aquelas áreas aí alteradas e foi biopsiado um linfonodo e foi biopsiado o pâncreas. O linfonodo veio na patologia negativo para neoplasia metastática, tá? E aquela lesão do pâncreas foi descrita como um cisto mucinoso, tá bom? Fila, eu queria ouvir a opinião do Filadélfia, né, em relação a essa biópsia. Nós não temos imagem, porque o Filadélfia falou que realmente tinha pouco material, né, Fila? Acho que não veio muito material. Lembrando que essa paciente tinha uma gastroplastia redutora, ou seja, ela tinha um pequeno coto gástrico, ou seja, ela já tinha uma alteração anatômica por causa da cirurgia. Mas eu lembro também a todos vocês que fazem a endoscopia que, apesar disso ser um fator limitante, ele não é impeditivo para que você consiga fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Então, às vezes, você consegue, em aproximadamente 70%, 80% das vezes, você consegue fazer esse diagnóstico, tá? Com tranquilidade. Então, eu queria saber o comentário do Fila em relação a essa biópsia, o que ele acha, como ele pode nos ajudar em relação ao que fazer com essa paciente. Eu acho que essa biópsia, um pouco material, ela é muito mais um dado interativo dos achados ecoendoscópicos do que anátomo-patológico propriamente dito. Quer dizer, eu fico confortável em dizer, olha, eu encontrei células isoladas de padrão mucinoso, quer dizer, citoplasma cilíndrico alto, sem atipias, né? E você está me dizendo que você viu uma área cística complexa, etc. Quer dizer, então eu consigo dar essa informação. Olha, estamos dentro de uma área mucinosa. Classificar isso no meu material será difícil. Então, eu acho que é uma decisão importante para vocês, né? De seguir ou operar, né? Acho que isso. Mas basicamente eu só dei uma direção aqui, né? Ó, estamos dentro de uma área de padrão mucinoso. Isso é uma coisa importante mesmo, tá? Isso aí que o Fila acabou de dizer é assim, por exemplo, essa biópsia, ela, entre aspas, difere daquilo que nós imaginávamos. Ao observarmos e estudarmos a ressonância magnética e também a ecoendoscopia, não pairam muitas dúvidas de que se trata de uma neoplasia malignizada, ou seja, parece mesmo um câncer, tá, do corpo pancreático. É óbvio que se a nossa biópsia tivesse sido performante, ou seja, se nós tivéssemos conseguido grande quantidade de material que permitisse o diagnóstico patológico, a gente talvez indicaria cirurgia nessa paciente. Mas, na minha opinião, aí eu quero ouvir a opinião do Rodrigo, né? Na minha opinião, eu acho que essa é uma paciente que, se tiver condições cirúrgicas, ela tem que ser operada, porque o aspecto realmente é muito feio. Mas sempre lembrando que essa paciente já tem uma cirurgia de obesidade, né, aberta,
há 30 e tantos anos, né? Então vai ser um procedimento cirúrgico que não será nada tranquilo e nada fácil. Rodrigo, o que é que você pensa em relação a isso? Eu acho que 2 comentários só, Celso. Quando começou o caso, eu falei neuroendócrino. Pode dar a característica que for, é um neuroendócrino, nem que seja um neuroendócrino estranho, mas já vi que não é. Eu já vi 3 casos e é outra pulga atrás da orelha aí. 3 casos de pacientes submetidos à bariátrica. Uma delas foi uma moça chamada Thaís, que eu operei faz uns 2 anos, 2 meses depois de uma cirurgia bariátrica, mas foi laparoscópica, pumba, diagnóstico do neuroendócrino em cabeça de pâncreas. Eu já vi 3 casos. Eu não sei se existe por algum motivo, uma associação entre esses pacientes que são submetidos à cirurgia metabólica e neoplasia neuroendócrina de pâncreas, aí algum fator de risco concomitante. Putz, é tudo muito feio, né? Então, assim, um PET muito feio. Então, assim, num momento como esse, você vê uma lesão dessa com ainda mais um PET, e foi um PET fluor, né? Positivo, eu acho que se essa paciente tem condições clínicas, iria para o procedimento cirúrgico. Lado ruim é que foi uma cirurgia aberta, lado bom é que foi há muito tempo, né? Então, assim, a gente não vai esperar encontrar aderências muito rígidas aí. Eu acho que para mim, a conduta seria cirúrgica e tentaria começar realmente por laparoscopia aí, ou por robótica, se tiver disponibilidade do material. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Raquel, Marcos Clarencio, Marcos Vinícius, o próprio Humberto? Olha, Celso, eu vou comentar isso de uma forma geral. Eu tô um pouco assustado, vamos dizer assim, com o que vai acontecer com esses pacientes com bariátrica, principalmente com bypass, porque não é desprezível, né, a quantidade de pacientes que estão indo para uma cirurgia. E se a gente falar assim, mas corrige a parte metabólica do paciente, sim, mas tem um grupo também grande de reganho de peso. Como é que está se comportando esse pâncreas desse pessoal que a gente não vai ter muito acesso, principalmente na cabeça do pâncreas ali, se for um bypass? Quer dizer, eu acho que, eu não sei, a minha impressão é que a gente como a esteatose pancreática, né, o próprio Surjan falou, você comentou, é uma coisa que a gente não sabe ainda como é que está isso, como isso está evoluindo, né? Nós não, diferente do fígado, a gente passa uma agulha no fígado quando o hepatologista está com suspeita de uma NASH ou de uma esteatohepatite, fazer um diagnóstico diferencial. E a gente não passa agulha ainda, por motivos que eu não sei dizer, mas ético, seja o que for. A gente não passa uma agulha naquele pâncreas que está um pouco com a imagem um pouco esteatótica, que pode estar mascarando lesões nodulares ou mascarando outras coisas. A gente não tem esse padrão inicial desses pâncreas. Como é que está o histológico a histologia desses pâncreas infiltrados, né, com aspecto de infiltração gordurosa, esteatose pancreática. Como é que isso vai evoluir? A gente não sabe. Então, assim, eu estou juntando assim, as duas coisas, né? Quer dizer, um número grande de pacientes com possível esteatose pancreática no futuro e operados, já operados. Fico muito preocupado com isso. Não sei evoluir, porque acho que não sei evoluir meu raciocínio até além disso que eu estou falando agora, porque eu não sei como isso vai acontecer. Humberto, posso comentar rapidamente? Celso, Claro. Eu penso demais nisso, Humberto. Assim, esses pacientes que são submetidos à cirurgia metabólica, quer dizer, a gente está falando com pacientes com obesidade mórbida, a gente tem que se lembrar que são pessoas que, pelo menos durante longo período da vida delas, tiveram fatores de risco para neoplasias do tubo digestivo, né? A própria obesidade, alguns hábitos alimentares, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que essas são pessoas que têm fatores de risco para alguns problemas digestivos e que esse potencial pode ser carregado a longo prazo.
É isso que eu estava falando, das neoplasias neuroendócrinas de pâncreas, assim, parece que existe uma associação, por incrível que possa parecer, que a gente ainda não entende muito bem. E é isso, né? Por um lado, você faz procedimentos que são procedimentos úteis, né? Já vi pacientes, assim, de altíssimo risco cardiológico, assim, são pessoas que iam infartar, iam ter um derrame, iam ter um diabetes, quer dizer, por um lado, você protege essas pessoas de uma série de riscos, mas a gente não tem que se esquecer desse risco acumulado aí durante muitos anos para as outras patologias e que o procedimento cirúrgico pode dificultar um pouco o diagnóstico. Perfeito, é isso mesmo. Alguém tem mais algum comentário? Raquel, quer fazer algum comentário em relação a esse caso? Marcos Vinícius? Perfeito. Bom, gente, eu vou depois passar para vocês, né, o final desse caso. Muito provavelmente, essa semana, essa paciente estará voltando ao oncologista, né? E o oncologista vai determinar qual vai ser a conduta que vai ser tomada, né? Mas eu acho que realmente essa paciente mereceria um procedimento operatório, né? Porque a imagem não é nada bonita mesmo, né? E além de tudo, o PET-CT realmente mostrou, né, que naquela região existe algo preocupante e que necessita ser tratado. Então eu passo para vocês, né, talvez numa das próximas reuniões a gente faça essa avaliação. Só lembrando que na próxima semana nós não vamos ter a reunião, tá? Mas na outra semana a gente vai ter a reunião. Então eu desejo para vocês uma excelente semana e também desejo para vocês um excelente final de semana e a gente se encontra depois, não na semana que vem, na outra semana, para fazer a nossa reunião. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelos comentários e um abraço a todos. Bom dia a todos, boa semana. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, tchau.